Olá, queridos. Hoje vamos começar com uma literatura muito importante da literatura brasileira, que foi o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O que eu mais gostei nesse livro foi que, antes de começar propriamente a leitura, existem umas orientações pedagógicas nele e notas de leitura por esse homem aqui, esse pedagogo Douglas Tufano. Sim, o gênero dele é um romance. E ele primeiro faz aqui uma apresentação dizendo livros antigos para um público jovem. Para o público de hoje, a leitura de um romance pode parecer uma tarefa pouco prazerosa, além da dificuldade de se compreender bem o sentido de muitas palavras e expressões de épocas passadas, da estranheza de certas construções sintáticas pouco usuais hoje em dia. Há nessas obras uma sensibilidade artística bem diferente da nossa, valores morais que privilegiam outros comportamentos. Mas não será possível ao leitor contemporâneo compreender essas obras e até mesmo extrair delas o prazer da leitura? A editora moderna apostou sim e investiu numa edição diferenciada dos clássicos, a exemplo do que já é feito em outros países, em que uma mesma obra é editada com diferentes níveis de informação. Os clássicos da coleção Travessia apresentam um minucioso trabalho de comentários à margem do texto integral. Eu achei interessante isso. O leitor iniciante tem muito a ganhar com essa leitura sinalizada, em que informações históricas e esclarecimentos sobre a linguagem da época e as características literárias da obra em questão são apresentadas por uma competente equipe de professores sob a coordenação de Douglas Tufano, reconhecido autor de livros didáticos. A nossa intenção principal é aproximar passado e presente, levando o leitor a descobrir nos enredos dos livros antigos as mesmas emoções que nos empolgam hoje. Eu achei legal porque ele faz um apanhado da literatura da época em que foi escrito esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí diz aqui. Foi na época do realismo aqui no Brasil, né? Aí ele fala sobre o realismo. O realismo é um movimento literário que teve início na França, em 1857, com a publicação do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, constituindo uma oposição ao idealismo romântico. O realismo propõe uma representação mais objetiva e fiel da vida humana. O romance não é mais visto como distração, e sim como meio de crítica às instituições sociais, denunciando principalmente a hipocrisia e a corrupção da classe burguesa, pelos métodos experimentais postos em voga em meados do século XIX. Pelas ciências naturais, os escritores realistas procuram criar suas personagens com base na observação direta da realidade. Por isso, saem a campo para fazer pesquisas e colher dados sobre assuntos que vão desenvolver, esforçando-se por dar aos romances um valor de documento da realidade. Aí ele situou o leitor na questão da literatura. Agora ele vai situar o leitor na história, né? Em que período da história Memórias Póstumas de Brás Cubas foi escrito, né? A partir da segunda metade do século XIX, a sociedade europeia apresenta significativas mudanças.
a civilização burguesa, industrial e materialista começa a afirmar-se. As ideias liberais espalham-se, provocando agitações políticas em muitos países. As cidades industriais crescem e atraem um grande número de operários que começam a organizar em associações. As ciências naturais, por sua vez, desenvolvem-se e os métodos de experimentação e observação da realidade passam a ser considerados os únicos capazes de explicar o mundo físico. Eis alguns pensadores e cientistas importantes dessa época. Auguste Comte, 1798 até 1857, pensador francês considerado criador da sociologia, que, segundo ele, deveria utilizar os mesmos métodos positivos das outras ciências, observação, experimentação, comparação. Para Comte, só o conhecimento das leis da natureza ou da sociedade permitiria ao homem intervir para evitar ou provocar certos fenômenos. Proudhon, 1809 a 1865, pensador e político francês, anarquista e ateu, foi um ferrenho inimigo da sociedade burguesa. Propunha a construção de uma sociedade livre e absolutamente igualitária. Charles Darwin, 1809 a 1882, naturalista inglês que revolucionou o mundo com a sua teoria sobre a evolução das espécies. Na base dessa teoria está a luta pela vida. Em cada espécie animal existe uma permanente concorrência entre os indivíduos. Somente os mais fortes e os mais aptos conseguem sobreviver. Para Darwin, a própria natureza se incumbe de realizar essa seleção natural, que é o principal fator de evolução dos seres vivos. As ideias de Darwin provocam enorme impacto, tendo sido violentamente combatidas pelos que acreditavam na criação do mundo por intervenção divina. Claude Bernard, em 1813 e 1878, médico francês que se dedicou a pesquisas fisiológicas, fazendo importantes descobertas, ajudou a dar bases científicas à medicina, fundamentando suas conclusões na observação e investigação dos fenômenos biológicos. Karl Marx, em 1818 a 1883, pensador alemão que elaborou uma teoria política que explica a história humana como uma história das lutas de classe. Marx predizia o fim do capitalismo, como decorrência de suas contradições internas, que culminariam na revolução do proletariado, que então assumiria o poder. Friedrich Engels, em 1820 a 1895, socialista alemão, grande colaborador de Marx, com quem redigiu algumas obras importantes. Em seu livro A Situação das Classes Trabalhadoras na Inglaterra, de 1845, denuncia a cruel exploração do operariado na fase inicial do capitalismo. Joseph Ernest Renan, em 1823 a 1892, historiador francês racionalista e anticlerical, manifestou a confiança na ciência como libertadora do gênero humano. Escreveu Histórias de Origem do Cristianismo, cujo primeiro volume é Vida de Jesus, um livro que provocou muita polêmica pela humanização da figura de Cristo. E aí, o pedagogo Douglas, que faz essas orientações, antes de começar propriamente a leitura do texto, ele fala um pouco sobre o naturalismo também. Vamos ver mais na próxima aula. E ele fala o realismo no Brasil, 1880 até 1900, os principais autores brasileiros naquela época, e faz um quadro cronológico aqui dos movimentos literários. Eu achei muito importante. 1500, descoberta do Brasil, foi a literatura informativa. 1601, a publicação do poema Prosopopeia, escrito por Bento Teixeira, o Barroco,
Em 1768, publicação de livros, obras que reúnem poesias de Cláudio Manuel. 36, publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, escrito por Gonçalves de Magalhães, o Romantismo. Em 1881, publicações dos romances O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, no caso esse, de Machado de Assis, foi na época de realismo, naturalismo e parnasianismo. E em 1893, publicação dos livros Missal e Broquéis, de Cruz de Souza, foi a época de simbolismo. 1902, publicação do livro Os Sertões de Euclides da Cunha, pré-modernismo. E 1922, realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo. E aí veio o modernismo e depois o pós-modernismo, que é o que estamos vivendo agora. Ele fala também os fatos biográficos da vida de Machado de Assis, né? As obras de Machado de Assis. Ele escreveu romance, ele escreveu poesia, ele escreveu conto até teatro. E aí começa, propriamente dita, a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que fala: meu coro, Brás Cubas, não te deixe vencer. O falecido obedece, ainda tem muito para contar. Mulheres, amores, planos, ambições, tudo passageiro, provisório como um sonho. Observando bem, consegue-se até mesmo ver a vida que descia pela escada abaixo. Assim, Brás Cubas viveu sem ser ministro, sem califa, e depois de morto resolveu passar tempo infinito escrevendo suas memórias, um legado da nossa miséria. E aí o livro começa, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em março de 1880, a Revista Brasileira começava a publicar em folhetins uma nova obra de Machado de Assis, intitulada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa obra trazia como características marcantes um acentuado pessimismo em face da vida humana e uma forma literária surpreendente, além de apresentar um narrador sui generis, um defunto que, do além, mandava suas memórias para os povos vivos, para o mundo dos vivos. Então, o público acostumado às narrativas tradicionais, naturalmente, estranhou todas essas novidades, mas os leitores mais atentos e perspicazes logo perceberam que, com essa obra, a literatura brasileira dava um passo à frente. O escritor Raul Pompeia, por exemplo, assim comentou numa crônica, a publicação dos primeiros capítulos do romance. É ligeiro, é alegre, espirituoso, é mesmo mais uma coisa. Leiam com atenção, com calma. Há crítica fina e frases tão bem subscritas que mesmo pelo nosso correio hão de chegar ao seu destinatário. Então, até a próxima aula, onde vamos continuar a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas.